Fala pessoal, mais uma vez a gente por aqui para tratar do tema cassação da CNH. É um problema que está trazendo grandes transtornos, principalmente para os motoristas aqui do Rio de Janeiro. Então eu vou falar para vocês justamente como é esse processo, como evitar em muitos dos casos, que dá para se evitar isso. E eu vou falar só sobre o inciso 1 do artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro, porque a cassação existem três hipóteses. E eu só vou falar apenas de uma, que é o que está trazendo grandes problemas aí para os motoristas, tá? O Código de Trânsito Brasileiro, nesse artigo 263, inciso 1, o que ele fala? Ele fala que se o condutor for flagrado, no caso, se ele estiver conduzindo um veículo no período da suspensão, será aberto um processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. E esse processo, depois que é aberto, se ele perder, ele vai, sofrendo esse processo, vai ser aplicada uma penalidade para ele de 2 anos sem poder tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Então, quando ele voltar a poder conduzir veículo, ele vai ter que tirar essa carteira novamente como fosse uma primeira habilitação. Tudo bem? Então o problema é muito grande. Então o que acontece? Voltando aí à comprovação que a pessoa estava dirigindo o veículo. Essa comprovação tem que existir, ela tem que estar lá no auto de infração. E o que está acontecendo aqui no Rio? A pessoa está respondendo, está no prazo da suspensão. E aí uma outra pessoa usa o seu carro, um familiar ou alguém usa o seu carro, ele é proprietário do veículo e aí pratica uma infração. A infração, no caso, a notificação de autuação chega na residência da pessoa, só que normalmente isso é praxe, a maioria dos motoristas fazem isso. Ele olha a notificação de autuação, eu não vou fazer defesa, deixa isso acontecer, quando vier a multa eu pago. É o procedimento que a maior parte dos motoristas fazem. Aí o que acontece? Ele deixa aquele prazo para lá e vem a multa. Ele paga a multa e para ele já está tudo resolvido. Só que o que acontece? Essa multa, lá na frente, o Detran entende o artigo 257, parágrafo 7º do Código de Trânsito Brasileiro, que é o seguinte: se o proprietário não indicar o real infrator no prazo de 15 dias, o proprietário assume a responsabilidade dessa infração. Então o Detran, pelo menos aqui do Rio, subentende que o proprietário estava na condução do veículo e abre o processo da cassação da CNH, que para mim é uma coisa assim totalmente absurda e não tem muito fundamento. Até respeito algumas coisas que o Detran faz, mas essa não tem como concordar, porque é uma arbitrariedade muito grande contra o motorista, entendeu? Porque não tem a comprovação que ele está na condução do veículo, tá? Então o que acontece? Quando ele usa esse entendimento, ele emite a notificação da cassação. E pior, o Detran aqui do Rio está notificando a cassação por infração. Existem clientes que vêm aqui no meu escritório com 5, 10 infrações que o filho estava usando, a esposa estava usando, ou o carro está no nome da mulher e o marido estava dirigindo. E aí vem uma chuva de notificações de cassação, e está vindo assim aos montes. Então, o que acontece? Ele abre, se você recorrer e conseguir deferir um recurso de cassação, você ainda tem mais 9, tem mais 5 para poder discutir. Então esse aqui é um grande problema que está atormentando os motoristas aqui, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Esse procedimento em outros estados não tem o mesmo entendimento. Existe parecer do CETRAN do Paraná, CETRAN de Santa Catarina, que entende, esses dois estados entendem que não deve ser aberto o processo de cassação se não há comprovação do flagrante do condutor na direção do veículo. Se não há essa comprovação, não há que se falar em cassação da CNH. A única prova que existe que ele estava na condução do veículo é o auto de infração, quando ele é abordado
e o agente de trânsito preenche todos os dados dele lá, mesmo sem assinatura, o que vale é a fé pública do agente. Comprovou CNH, todos os dados dele no auto, comprova que ele estava na condução do veículo. Aí realmente não tem o que se fazer. Existe a prova, você pode até apresentar a defesa, mas fica muito mais difícil porque a prova existe e tem todo o cabimento de se aplicar a cassação da CNH quando a comprovação que ele estava na condução do veículo. Mas nesse caso que eu estou te falando para vocês, esse procedimento que o Detran está usando é totalmente arbitrário. E aí o que acontece? A gente está entrando com ações judiciais na via administrativa. A via administrativa normalmente vai seguir essa orientação do próprio Detran. E também, uma coisa que eu quero ressaltar para vocês, o próprio CETRAN de São Paulo emitiu um enunciado 5, foi recente agora, foi em junho, se eu não me engano, desse ano, que ele fala que não se abre processo de cassação se não há a prova no auto de infração dos dados do condutor, ou se a infração é de estacionamento, ou se a infração é de responsabilidade do proprietário. Então, os outros estados, nenhum estado abre por esse motivo. Se não houver comprovação da flagrância, no caso do condutor estar dirigindo o veículo, não se pode atribuir a cassação da CNH. Então é isso que eu quero ressaltar para vocês. No Detran aqui do Rio, ele está enviando normalmente isso, tá? Não existe ainda aqui no Rio, pelo menos até a data de hoje, uma jurisprudência nas turmas recursais fazendárias sobre o tema, que essas turmas recursais que tratam da parte de multas de trânsito. Não, a Vara de Fazenda Pública normalmente declina a competência para turmas recursais fazendárias aqui no Rio de Janeiro, então ainda nem existe. Eu entrei com algumas ações judiciais, estou fazendo defesa administrativa, mas ainda não tive um parecer favorável, só ia conseguir liminares para poder desbloquear a carteira do veículo e desbloquear a CNH do condutor e suspender o processo da cassação. Então, o que eu tenho que falar para vocês poderem evitar, enquanto não há entendimento, decisão judicial e nem decisões no Detran favoráveis ou até mesmo pareceres do CETRAN aqui do Rio nesse sentido, porque o CETRAN aqui do Rio, creio eu que nem chegou ainda a eles nenhum tipo de recurso nesse sentido. O que acontece? Se você está suspenso, você recebeu a notificação da entrega da CNH, na data posterior, ele já vai, logo depois ele vai bloquear a tua CNH. Mas antes disso, o entendimento do Detran é que qualquer infração após a data da entrega já contabiliza para cassação da CNH, caso você não indique o reinfrator. Então, se a infração era um dia, a partir se a infração logo depois da notificação da entrega, você tem que indicar a troca de réu infrator, até você discutir, para você não sofrer o processo da cassação da CNH. Então, uma maneira de evitar aqui no Rio da cassação da CNH é quando você está suspenso, passou o prazo da entrega da CNH, você pegar e receber qualquer infração do seu veículo, sendo você proprietário. Quando você receber a infração, você já efetuou a troca de réu infrator. Você efetuando a troca de réu infrator no prazo legal, com certeza você vai evitar que abra um processo de cassação da CNH, porque todas as infrações posteriores à data da entrega da CNH, elas estão sendo transferidas para o motorista que estava dirigindo. Então vocês têm que se preocupar com o período, né, da suspensão. Se é 1 mês, 3 meses, 12 meses, nesse período não pode haver infração na CNH de vocês. Então, quando receber a infração, tem que efetuar a troca de réu infrator para que não abra o processo da cassação da CNH. Tá? Uma outra coisa também que, no meu entendimento, prevalece e não pode existir essa cassação da CNH é porque o próprio código ele fala que a responsabilidade é do proprietário. Tem proprietário que nem CNH tem. Então, como você vai atribuir uma cassação da CNH, principalmente se existem proprietários que não têm CNH? Então, são coisas assim que é uma decisão que eu acho assim um pouco demais, que está causando grandes transtornos para os motoristas aqui do Rio de Janeiro.
Isso traz problemas na vida pessoal das pessoas, principalmente aí para os motoristas profissionais que tem infrações. Tem gente que vende o carro, que acontece aqui, vende o carro, o cara não o proprietário, o novo proprietário não transfere para o nome, as infrações somam na carteira do vendedor, o vendedor se mudou alguma coisa ou a pessoa colocou outro endereço e aí ele perde todos os prazos, a CNH dele é bloqueada e depois ele tem esse problema da cassação da CNH porque as infrações estão entrando porque existia um processo de suspensão. Então, tem gente que às vezes está tendo processo de cassação sem ter culpa de nada, que às vezes as infrações são nem praticadas por eles. Então, gente, eu estou dando essa observação para vocês tomarem muito cuidado, principalmente quem está suspenso, tá? E sempre efetuar os seus recursos. Na cassação da CNH é igual a suspensão, é igual a penalidade de multa. Você tem direito a 3 defesas: defesa prévia, recurso à JARE e recurso ao Conselho Estadual de Trânsito. Se vocês não tiverem sucesso na via administrativa, cabe procurar via judicial para tentar resolver essa questão. Então, gente, finalizo aqui as minhas explicações com relação à questão da cassação. Espero ter explicado de uma maneira bem simples, bem rápida aqui para vocês, para não prender vocês muito no vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí o vídeo, compartilhe para os seus amigos e se inscreva aí no canal que semana que vem estarei dando novas dicas de trânsito e novos temas. Já fui solicitado aqui nas minhas redes sociais para eu falar de infrações mandatórias. Então, semana que vem, aguardem que eu vou falar sobre infrações mandatórias. Um forte abraço.